Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. É um resumo que você acompanha ao vivo, mas eu sei que muita gente nos acompanha também depois, durante a noite e até na manhã seguinte, né, para saber o que aconteceu no Brasil e no mundo nessa sexta-feira, dia 10 de outubro de 2025. Hoje, excepcionalmente, a Laura Couto não está com a gente. Segunda-feira, a Laura estará de volta aqui no ICL Urgente. Então eu dou uma boa tarde para você que nos acompanha pelos canais ICL e Eduardo Moreira, também pela Web Rádio São João de Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. E ainda todas e todos que nos acompanham pelo Spotify. Eu sei que tem muita gente que nos ouve também nas plataformas aí de áudio, então um abraço para todo mundo. Boa tarde para você que mora nesse país em que o nome preferido pela Faria Lima para representar a direita, o projeto liberal, está com medo de enfrentar o Lula. O Lula subiu nas pesquisas e agora o Tarcísio, informação que circulou nesta sexta-feira, o Tarcísio de Freitas está avaliando dizer não ao Bolsonaro se o Bolsonaro falar: Tarcísio, você é o cara, você tem o nosso apoio. Isso a gente não sabe se vai acontecer, mas o Tarcísio está dizendo, mesmo que o Bolsonaro banque o nome do Tarcísio, o Tarcísio hoje, olhando para as pesquisas, está com medo. Está com medo de enfrentar o Lula. Vamos falar daqui a pouco mais um pouquinho sobre isso. Enquanto o Tarcísio tem medo, o Kassab segue operando nos bastidores para tentar enfraquecer um pouco o Lula, tirar poder do Lula. Fez esta operação lá na votação da MP, né, em que o Centrão, mais uma vez, jogou a favor dos ricos e contra o Brasil, mas é uma tentativa de atrapalhar a vida do Lula, para ver se o Lula se enfraquece um pouquinho, e aí o Tarcísio, quem sabe, toma coragem em 2026. Vamos aguardar. O Centrão nos braços do PCC. Uma nova apuração exclusiva do ICL apontou Antônio Rueda, presidente do União Brasil, os principais partidos aí da direita no Brasil, como mediador de uma negociação entre um executivo do setor de gás e Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco. O Rueda é esse que está aqui na fotografia. Não é um nome muito conhecido, ele não é deputado, mas ele é presidente do União Brasil, poderosíssimo. Esse aqui, né, o Rueda. O Roberto Leme, o tal do Beto Louco, é apontado como um dos cabeças daquele esquema de lavagem de dinheiro do PCC no setor de combustível, que foi investigado esse esquema na Operação Carbono Oculto. Roberto, ou Beto Louco, segue foragido, inclusive, né? De acordo com 3 líderes do mercado que pediram anonimato na conversa com os repórteres do ICL, Beto Louco se apresentou na ocasião como um investidor da Tanque Gás, que um mês depois teve os ativos vendidos para Consigás, uma empresa de distribuição de gás em São Paulo. Mas esse não é o primeiro escândalo em que o Rueda se envolve, você lembra? Em setembro, o ICL Notícias divulgou com exclusividade um depoimento de Mauro Matozinho, piloto de avião, que levava o Beto Louco nos jatos executivos para lá e para cá. Aviões que seriam de Antônio Rueda. Lembra dessa denúncia que nós trouxemos aqui? Envolve Rueda, jatinhos e transportar o tal do Beto Louco para cima e para baixo, e agora o Beto Louco envolvido num outro caso de negociação de esquema de gás, e o Rueda, segundo as testemunhas, participou pessoalmente das negociações. Tá tudo isso no site, se você quiser ver, ó, né? Se você quiser ver, tá toda essa matéria no nosso site, no ICL Notícias. Bom, Antônio Rueda nega todas as acusações, tanto o fato de ser dono oculto dos aviões, quanto agora essas acusações de ter intermediado as negociações aí no setor de gás. O ICL segue acompanhando e o Antônio Rueda, quem circula por Brasília, diz que está, ó, com medo. Está com medo, porque pode bater, ele sumiu, porque pode bater em esquemas, já bateu, né, em esquemas muito complicados envolvendo esse político da extrema-direita no Brasil. Pessoal, um dia frustrante para Donald Trump.
O presidente dos Estados Unidos perdeu o Nobel da Paz de 2025 para a líder da oposição na Venezuela, a Maria Corina Machado. A Maria Corina está aqui na tela, fotografia da Maria Corina, aqui ela discursando em protestos contra o governo do Nicolás Maduro, né? O Trump estava crente que ia ganhar o Nobel da Paz pela negociação ali no cessar-fogo de Israel com a Palestina, mas o Trump não ganhou. Quem ganhou foi a Corina. A justificativa do Comitê do Nobel da Paz para dar esse prêmio para ela é de que a ex-deputada, que é de linha ultraliberal, é uma das principais vozes na defesa da democracia em meio ao que eles consideram o regime autoritário de Nicolás Maduro. Após vencer, após ganhar o prêmio, Maria Corina disse que estava em choque. Eu estou em choque. Não acreditou. Foi a frase dela. Vamos ver melhor quem que é a Maria Corina? Ela tem um perfil de direita, já defendeu golpe de Estado, intervenção na Venezuela, apoiou aquele tal daquele Guaidó, né, que se proclamou presidente. Tem aqui, a gente preparou uma arte aqui, relembrando o passado da Maria Corina, para ver se faz sentido o Nobel da Paz para essa pessoa. Presta atenção, gente. Em 2002, a Corina apoiou o golpe de Estado que derrubou Hugo Chávez por 48 horas. Esse golpe de Estado foi aquele golpe clássico, militar na rua, golpe midiático, e eles botaram no poder o tal de Carmona, um empresário ricaço, e a Corina apoiou esse golpe. Aqui aparece o Hugo Chávez, ele foi preso, levado para um quartel, e esse homem aqui, o Carmona, que é da Associação de Empresários lá da Venezuela, assumiu o poder. O Chávez era presidente eleito, aliás, com ampla votação. A direita não gostava do Chávez, deu um golpe. E aí a Corina apoiou esse golpe. Ela assinou, inclusive, o Decreto Carmona. 300 personalidades lá na Venezuela, líderes e tal, fizeram um decreto fajuto para justificar a posse do Carmona, que não tinha sido eleito, não era nada, era um golpe mesmo, né, em 2002. Em 2014, ela foi uma das cabeças do movimento La Salida, que convocou protestos violentíssimos contra o Maduro. Porque o Chávez morreu, o Maduro foi eleito para sequência de governos. E aí ela não aceitava, junto com outros líderes de direita, participou desses protestos violentos em 2014. Em 2025, apoiou ameaças de invasão de Trump e o envio de navios de guerra para o Caribe para ameaçar a Venezuela. Esse é o perfil desta senhora que recebe o Prêmio Nobel da Paz. É uma golpista. É uma golpista, apoiou setores violentos de direita na Venezuela e agora foi agraciada, né, com o Nobel da Paz. Impressionante. Outra coisa interessante, Maria Corina Machado foi indicada para receber o prêmio, adivinha por quem? Pelo Marco Rubio, secretário de Estado do governo Trump. Isso mesmo, com o Trump sedento para ganhar o prêmio para ele, o Marco Rubio indicou Maria Corina. A gente tem até o documento em que o Marco Rubio, que hoje é secretário de Estado lá do Trump, a assinatura dele, ele era senador ainda na época, tem vários, né? Assinaram aqui, ó aqui o Marco Rubio. Marco Rubio, senador dos Estados Unidos. Outros, Rick Scott, senador, Mário Dias Balart, membro do Congresso, enfim, tinha 4 assinaturas aqui, entre elas a do Marco Rubio, pedindo que a Corina recebesse esse prêmio. Deve ter rolado um climão lá na Casa Branca. O Trump deve ter falado, pô, Rubio, me ajuda aí. Você fica pedindo o prêmio para outra? Eu é que queria ganhar o prêmio. Mas agora já foi. A Maria Corina, que não é boba nem nada, para desfazer esse clima, dedicou o prêmio ao Donald Trump. Ao Donald Trump. Vamos ver o que a Maria Corina disse. Ela postou nas redes sociais logo depois de receber. Nós temos aqui o tweet dela traduzido, né, para o português. Está aqui, ó. Estamos no limiar da vitória e hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump, o povo dos Estados Unidos, os povos da América Latina e as nações democráticas como nossos principais aliados para alcançar a liberdade e a democracia. Ela estava agradecendo, etc., e comemorando o recebimento desse prêmio Nobel. Em resposta a essa linda dedicatória, né, ela meio que dedica o prêmio ao Trump,
É uma espécie de Eduardo Bolsonaro, a Corina, tá? Bom, em resposta a essa linda dedicatória, a Casa Branca foi lá e criticou o fato dela ter ganho o Nobel da Paz. O porta-voz do governo dos Estados Unidos, Steven Chung, se manifestou nas redes sociais depois do Trump perder a premiação. Olha só o que disse o Chung. Trump continuará fazendo acordos de paz, acabando com guerras e salvando vidas. O Comitê do Nobel provou que eles colocam a política acima da paz. A gente concorda. Dá para concordar com os trumpistas em relação a isso. Então, lá na direita, o pessoal preferia que tivesse ido para o Trump e não para a deputada lá da Venezuela. Bom, no final, segundo a agência Bloomberg, o Trump acabou ligando para a Corina e acabou parabenizando a deputada, ex-deputada, né, pelo Nobel da Paz. Quem também saiu em defesa do Trump hoje foi o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O líder do Kremlin afirmou que o presidente dos Estados Unidos fez muito pela paz e criticou o Nobel por dar o prêmio para Maria Corina. Olha só, gente, a direita dos Estados Unidos, o Putin criticando. Então tá confuso o esquema aí. Vamos ver o que disse o Putin. A gente tem aqui a frase do Putin. Houve casos em que o Comitê do Nobel concedeu o prêmio a pessoas que não fizeram nada pela paz. O prestígio desse prêmio se perdeu em grande medida. Podemos concordar também com o Vladimir Putin neste caso. Agora, saindo dessa turma aí, Putin, Trump e outros, e vindo para a turma da esquerda, também muitas críticas ao Nobel para Corina. Olha só, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, um homem progressista, um intelectual, que venceu o Nobel da Paz em 1980, deu uma entrevista ao Brasil de Fato, né, um site aqui brasileiro, criticando a premiação de Maria Corina Machado. Vamos ver o que disse o Adolfo Pérez Esquivel, uma das personalidades mais respeitadas da América Latina, um argentino. Eu não estou de acordo, porque esse prêmio é para neutralizar a situação na Venezuela. Corina Machado é parte da política dos Estados Unidos contra o governo venezuelano. Ela venceu o prêmio não porque fez um trabalho a favor da paz e do povo venezuelano. Isso me preocupa que o Comitê do Nobel tenha tomado essa decisão. Então, tem críticas variadas. Quem também criticou foi o assessor internacional da Presidência da República brasileira, o Celso Amorim. Ele disse à CNN que o Comitê do Nobel da Paz priorizou mais a política do que a paz, ao premiar Maria Corina Machado. Tá tudo escancarado, né, gente? Ficou muito claro, né? A direita nos Estados Unidos estava apoiando a Corina para fustigar o Maduro. O Trump depois queria para ele, mas daí não dava mais tempo de reverter. E a Corina ganha um prêmio e acaba criticada pela turma até do Trump, pela esquerda, pelo Putin, por todo mundo. Mas vai usar isso para tentar fustigar e atacar ainda mais o governo do Nicolás Maduro. Bom, vamos falar sobre a paz, ou pelo menos o cessar-fogo, que acontece na faixa de Gaza. Atualizações sobre o que está acontecendo nesta sexta-feira em Gaza. Olha, as imagens são fortes, mais uma vez, né? Milhares de palestinos, olha essa imagem, gente, foram vistos hoje caminhando em direção ao norte da faixa de Gaza. Você vê aqui a multidão, as pessoas começando a se deslocar, usando muitas vezes as praias, né? As faixas de areia, que são das poucas onde não há destroços, onde não há aí os vestígios da guerra, onde as pessoas conseguem caminhar. Aqui até elas estão paradas, me parece, mas tinha uma outra imagem que eu vi, aqui, ó, aqui, agora sim. Nessa aqui já caminhando em direção ao norte da faixa de Gaza. Isso aconteceu depois de Israel anunciar que o cessar-fogo finalmente entrou em vigor. Com isso, as forças israelenses começaram a se retirar parcialmente do território palestino. Agora, os reféns mantidos pelo Hamas, reféns israelenses, né? E também os reféns e presos políticos mantidos por Israel deverão ser libertados dentro de 72 horas. Esse é um grande teste para ver se o cessar-fogo se transforma de fato numa paz um pouco mais duradoura, que só virá de verdade se houver Estado palestino e se os criminosos de guerra de Israel forem punidos
e saírem do poder. Enquanto tiverem lá os criminosos de guerra, Netanyahu, Itamar Ben-Gvir e outros, é muito difícil que a paz seja duradoura. Vamos voltar aqui para o noticiário brasileiro. Um dia importante, mais um dia importante em Brasília, nessa sexta-feira. O anúncio da aposentadoria antecipada do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, levantou uma série de hipóteses aí sobre quem será o sucessor de Barroso. Vocês viram, ontem à noite ele anunciou: estou me aposentando antes da hora, quero ir embora. Caberá ao Lula, o presidente Lula, fazer a indicação do novo nome. E o Senado tem que aprovar. O Lula deve manter aquele critério de confiança, né, de gente próxima dele, que ele já adotou nas últimas escolhas, do Cristiano Zanin e do Flávio Dino. Se for isso mesmo, o favorito, e o que a gente ouve nos bastidores, ontem eu conversei com algumas pessoas, outros jornalistas também, o favorito nesse momento é o advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele está largando na frente, seria o nome preferido no Palácio do Planalto, Jorge Messias. Mas vamos dar uma olhada aqui, a gente preparou um quadro com os possíveis indicados pelo Lula para esta vaga do Barroso, que está saindo. Então, em primeiro lugar aqui o Jorge Messias, que atualmente é advogado-geral da União, é ministro, né, do Lula. Um outro nome, Bruno Dantas, ele é do TCU, tem esse nome de ministro, mas ele não é ministro do Lula. Ele trabalha como ministro do Tribunal de Contas da União e é um homem mais ligado ao centro-direita. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, também é um homem de centro, ficou próximo do Lula. Mas não é um homem de posições progressistas, por exemplo, na pauta trabalhista. Já o Jorge Messias, sim, defendeu o fim da pejotização. O Pacheco já seria mais na linha do Gilmar Mendes, né? Privatizador, né? A favor de pejotização e tal. E o Vinícius Carvalho, que é ministro do Lula, da Controladoria Geral da União. São esses 4 nomes, eu diria, pelo que a gente conversa com lideranças políticas, os mais fortes, Jorge Messias e Rodrigo Pacheco. Se o Lula quiser fazer um acordo e agradar setores do centro do PSD, é o Pacheco. Se quiser alguém mais firme na defesa das pautas mais próximas das pautas históricas do PT, aí é o Jorge Messias que iria para essa vaga no lugar do Barroso. Também há pressões para que o presidente Lula indique uma mulher. Afinal, dos 11 ministros hoje, só uma mulher, Carmen Lúcia. A opção mais ventilada, quando se fala numa mulher, se for esse o caso, é a Daniela Teixeira, que atualmente está no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é uma instância abaixo do STF. Então, tem 3 nomes aqui que a gente separou, possíveis candidatas, se a escolha for por uma mulher. A Daniela Teixeira, que eu acabei de citar, está no STJ, a Vera Lúcia Santana Araújo, ministra atualmente no TSE, e a Maria Elizabeth Rocha, que preside o Superior Tribunal Militar. Então são 3 mulheres com experiência que estão disponíveis aí se o Lula fizer essa opção por uma mulher. O anúncio da aposentadoria do Barroso também levantou dúvidas sobre o motivo que levou o ministro a tomar essa decisão, porque normalmente ele só se aposenta aos 75 anos de idade, ele está antecipando. O ministro confidenciou a alguns interlocutores que se sente muito atingido pelas sanções que vieram lá do Trump. A gente sabe, Barroso tinha apartamento nos Estados Unidos, tinha filho prestando serviço para um banco lá na sede dos Estados Unidos, sanção atrapalhou a família, ficou com medo de perder o apartamento, então esse deve ser o motivo, né? Ele nega que sejam as sanções, mas nos bastidores é o que todo mundo acredita, que o Barroso está correndo para salvar o patrimônio e não atrapalhar a vida da família que gostaria de usufruir do patrimônio que ele tem nos Estados Unidos. Bom, se o Barroso sair, então o Lula, ele está anunciando que vai sair, o Lula vai indicar um nome. E tem mais 3 ministros com mandatos vencendo nos próximos anos, que atingem a idade de 75 anos. Vamos ver quem são os próximos. A gente tem aqui uma listinha. O Luiz Fux vai se aposentar em 2028. A Carmen Lúcia em 2029. E o Gilmar Mendes em 2030. Então você repara, se o Lula ganhar a eleição no ano que vem, ele vai indicar mais 3 ministros no próximo mandato. Então o Lula já indicou Dino, Zanin, vai indicar um substituto para o Barroso
e teria mais 3 nomes se ganhar a eleição, totalizando 6 nomes recentes, além do Toffoli, que está lá e que também foi indicado pelo Lula nos primeiros mandatos dele. Ficaria a marca do Lula realmente com muita força no Supremo Tribunal Federal. Falando no presidente Lula, ele anunciou hoje, e aí dentro daquelas pautas, as chamadas pautas positivas, pautas da economia, podemos tirar aqui esse quadro, por favor? Porque nós estamos indo para outro tema, exatamente. O Lula anunciou hoje um novo modelo de crédito imobiliário. De acordo com o Palácio do Planalto, o valor máximo agora dos imóveis financiados passa de 1,5 milhão para 2.250.000. Tá? Para atingir classe média e eu diria até uma parte assim, mais alta mesmo, né? O presidente da Caixa, Carlos Vieira, anunciou que o banco vai voltar a financiar até 80% do valor dos imóveis. As mudanças vão permitir que a Caixa financie 80 mil novos imóveis com juros de até 12% ao ano, abaixo da Selic, que hoje está em 15%. É uma boa notícia para a classe média. Juros mais baixos e valor mais alto do apartamento ou da casa, podendo financiar 80% do valor do imóvel. Durante o evento, o presidente Lula fez uma brincadeira, né? Esse evento em que ele anunciou esse financiamento, esse modelo de financiamento, ele fez uma brincadeira com o deputado Guilherme Boulos, que está cotado para ser ministro, e estava lá na plateia, né? Esse evento foi em São Paulo. Lula relembrou, né, o extinto BNH, que era um banco para financiar habitação, e brincou assim com o Boulos. Ô Boulos, será que você é do tempo de invadir condomínio habitacional? Vamos ver o que disse o Lula nesse evento para o Boulos. Vamos lá. Todo mundo sabe os problemas que deu nesse Brasil com o modelo do sistema habitacional do Banco Nacional da Habitação. Todo mundo sabe que esse país virou uma república de invasão de condomínio. Todo mundo sabe. Quantas e quantas coisas. O Boulos está aqui, não sei se o Boulos era do tempo de invadir condomínio do Minha Casa do habitacional, mas a verdade é que nós tínhamos, sabe, historicamente, todo dia tinha invasão. Todo dia tinha invasão, todo dia tinha enfrentamento com a polícia, porque não tinha um sistema que cuidasse adequadamente daquelas pessoas que precisavam. Eu acho que essa era uma brincadeira que o Boulos não gostaria de ter ouvido no momento em que ele está prestes a virar ministro, né? Mas o Lula fez a brincadeira. No mesmo evento, Lula também falou sobre Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar. Fez críticas pesadas à gestão anterior e chamou o ex-presidente Bolsonaro de tranqueira. Vamos ver. A gente teve que passar 2 anos tentando reconstruir. Tivemos que fazer uma coisa chamada PEC da transição, que não deve ter no dicionário brasileiro, porque não existe no mundo PEC da transição. Nós conseguimos, antes de governar, sabe, fazer o Congresso apresentar uma PEC para dar dinheiro para a gente governar. Porque a tranqueira que governava não cuidou disso. Não cuidou. A tranqueira que governava. A tranqueira era o Bolsonaro, mas tinha umas tranqueiras auxiliares, né? Paulo Guedes e outras tranqueiras. Sérgio Moro, que participou. Tinha muita tranqueira na área da saúde também. Bom, pessoal, a direita está um pouco impressionada com a recuperação do Lula. Né? Recuperação da popularidade, programas sociais, economia se recuperando e nas pesquisas o Lula ganha de todos os adversários. A gente falou bastante disso ontem. Você viu que o Centrão se mobilizou e impôs uma derrota ao governo para criar dificuldade, para dizer, Lula, não vamos facilitar a sua vida para 2026. Esses embates entre o governo e o Centrão têm nome e sobrenome. Disputa eleitoral de 2026. Segundo uma reportagem do UOL, Ciro Nogueira e Gilberto Kassab atuaram pesadamente para impor essa derrota na medida provisória lá no Congresso Nacional. Muita gente falou do Tarcísio, mas não foi só o Tarcísio não, tá? Tarcísio, Ciro Nogueira e esse outro que age na encolha, que é o Gilberto Kassab, que também está vendo que se não botar um freio, se não criar dificuldades, o Lula chega muito forte em 2026 e aí o preço do Centrão desaba, porque eles, até para apoiar o Lula, precisa falar, sabe? O preço precisa ser alto, preço mesmo, né? Então o Kassab está tentando impor dificuldades para o Lula. Até porque o candidato que eles gostariam de ter em 2026, o Tarcísio de Freitas, está com medinho.
Tarcísio está com medo, depois que o Lula cresceu nas pesquisas. Olha a matéria que saiu hoje, do site Platô. Aliados indicam um cenário em que o Tarcísio pode rejeitar, inclusive, a convocação do Bolsonaro para ele se candidatar em 2026. Antes a gente estava assim, talvez o Bolsonaro não queira apoiar o Tarcísio e prefira a Michelle. Agora já está num outro ponto. Mesmo que o Bolsonaro peça para o Tarcísio é com você, hein? Vou te apoiar. O Tarcísio está olhando assim as pesquisas e falando, será que eu vou? Com o Lula forte desse jeito? Esta matéria do Platô traz o bastidor de que os apoiadores do Tarcísio estão já ouvindo dele que ele não vai. Se fosse hoje, ele não iria para a presidência. Os ventos estão soprando a favor de Lula, na visão dos aliados de Tarcísio. Quanto mais o Bolsonaro adiar essa definição, é até melhor. Porque se o Bolsonaro definisse agora, o Tarcísio diria não. Então, qual que é a operação? Ver se enfraquece um pouco o Lula, isso o Kassab está fazendo, o Centrão, derrubando os projetos no Congresso, para ver se muda alguma coisa nas pesquisas, e aí convence o Tarcísio, o homem que está preocupado com a Coca-Cola, gosta de botar pedágio no interior de São Paulo, está mais preocupado com a anistia do que com a violência em São Paulo, para ver se convence o Tarcísio de que ele pode ser o candidato a presidente. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, aproveitou para dar uma esculhambada no Tarcísio, com elegância, sem citar. Mas falou, Tarcísio, se você estava pensando em ser presidente, atrapalhando o Brasil, botando a sua turma lá no Congresso junto com o Kassab, para atrapalhar o Brasil, não vai dar certo, hein, Tarcísio? Vamos ver a fala do Haddad, que é de hoje também. Vamos lá. Então nós estamos fazendo reformas que abrem uma condição para o Brasil de oportunidade, de atração de investimentos, como há muito tempo não se vê. Então aqueles que, porventura, imaginam que, tentando sabotar o Brasil, vão deter o curso dos acontecimentos, eles estão equivocados. Não se ganha a eleição sabotando o país. Não se ganha a eleição impedindo o governo de fazer o bem. Nós vamos seguir a nossa vida, vamos seguir o nosso curso e vamos entregar um Brasil muito melhor. Muito obrigado. Não se ganha a eleição sabotando o país. Estão pendurando o guizo, como se dizia antigamente, estão pendurando o guizo no gato. E o gato é o Tarcísio. E o gato é o Kassab. Se vocês querem sabotar, vocês vão ficar com a pecha de sabotadores. E vai ser pior ainda na eleição. Foi o que disse hoje o Haddad. Pessoal, duas notícias importantes no cenário internacional aqui no ICL Urgente. A presidenta do Peru sofreu impeachment. Instabilidade terrível. O Congresso aprovou hoje o afastamento de Dina Boluarte, acusada de incapacidade moral. Foi uma votação unânime e quem assume no lugar dela é o atual chefe do Congresso, José Herri, membro do Partido Conservador, que está aí, já vestiu até a faixa, né? O Peru trocou de presidente várias vezes nos últimos anos e tem 4 ex-presidentes presos ao mesmo tempo. Então esse aí está assumindo aí, botando a faixa, daqui a pouco sobra para ele também. Instabilidade, o teu nome é política peruana. É o país mais instável politicamente hoje na América Latina. Outra notícia também importante, a Argentina do Milei conseguiu uma ajuda do Trump, né? Veio aquela ajuda financeira para fechar as contas e para o Milei tentar chegar até a eleição. É um pacote aí de 20 bilhões, né? O Washington anunciou que os Estados Unidos estão comprando pesos para injetar dólar lá na Argentina, que eles estão sem dólar, zerou, né? Zerou a reserva em dólar. O governo dos Estados Unidos não deu detalhes de quando o acordo vai estar disponível, mas isso deu uma leve acalmada no mercado. Mas deve ter fôlego curto, porque mostra, na verdade, fragilidade terrível do governo do Javier Milei, um tema que a gente tem acompanhado bastante e que ontem você viu aqui, no ICL. O documentário Vai para a Argentina, Carajo. Foi sensacional a estreia, hein? Mais de 270 mil pessoas acompanharam ao vivo. Foi uma maior sala de cinema aqui da América Latina. Se você perdeu ou quiser rever, se prepare. A reprise do Vai para a Argentina, Carajo, será no domingo, às 8 horas da noite. Então você pode se inscrever para a reprise, se você não viu,
icl.com.br/reprise e assistir ao documentário no próximo domingo. Fica aí o convite, já que a Argentina está vivendo esse momento dramático mais uma vez e tem eleição no fim do mês para você entender tudo o que está acontecendo lá na Argentina. Pessoal, eu fico por aqui com o ICL Urgente. Hoje não tivemos a Laura, segunda-feira ela está de volta. Sextou, um ótimo fim de semana para todos, mas antes do fim de semana, mais notícias com análise e atualização no ICL Notícias, segunda edição, Gabi Varela, Chico Sá, Juliano Medeiros, e daqui a pouco eu estou por lá também. Valeu, bom fim de semana. Hoje chegou o grande dia da premiere global do nosso novo documentário Vai Pra Argentina, Vai acontecer às 8 horas da noite. Você vai ver uma das verdades mais importantes reveladas. Vocês vão ver uma fake news cair diante dos olhos de vocês. Até de noite. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo. As boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida, lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, and a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.